Último exercício. Seguinte, ele é bem simples, ele é bem tranquilo, ele só tem um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês, mas é tira de letra. Se você juntar os conceitos que a gente viu no exercício, se você juntar os conceitos que você viu no exercício anterior e aplicar nesse, você consegue resolver isso sem problema nenhum. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. 7 cabeças? Eu não lembro quantas cabeças é o bicho, mas de qualquer maneira, não é difícil. Vamos lá. O que é? Eu tenho isso daqui. Eu tenho uma viga que eu tenho um trecho em balanço. Eu tenho um carregamento aplicado somente nesse balanço. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vou chamar isso daqui. Como eu só tenho um carregamento, esse carregamento aqui vai ser W1. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a força equivalente. Força equivalente. Aí. Então, a força equivalente, ela vai ser dada por, como eu tenho um carregamento que é constante, é uma reta, vai ser dado por W1 vezes L, comprimento da aplicação. W1 é 20, só tomar o cuidado lá, que é 20 quilos, então é 20 vezes 10 ao cubo, vezes o comprimento da força aplicada, nesse caso, 2 metros, vezes 2. Isso daqui vai ser igual a 40 vezes 10 ao cubo newtons. Isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho que essa carga aqui de 20 kN por metro, que estava totalmente distribuída antes, eu posso considerar agora ela como uma carga concentrada, bem no meio dela. E essa carga concentrada vai ser a minha força equivalente. Sabendo disso, o meu próximo ponto é o diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. E como que eu faço o diagrama do corpo livre? Eixo, pontos importantes, pontos de referência. Então aqui, ponto A, ponto B. E só. Esse ponto C não é nada, tá? Não preciso desse ponto C. Então, preciso analisar se realmente é um ponto importante ou não. Apoio, sim. Apoio sempre vai ser um ponto importante. Então, ponto A, ponto B. Próxima coisa que eu tenho que colocar, as forças agindo na estrutura. Então, a primeira força que está agindo é essa força equivalente aqui. Então, setinha para baixo. Força equivalente. Tá lá. E agora, o que mais que eu preciso fazer? Colocar as restrições que os meus apoios geram. No caso do ponto A, ele é um apoio móvel. Então, a única restrição que ele vai gerar vai ser uma restrição vertical no ponto A. O apoio B, só uma restrição vertical no ponto B, porque ele é um apoio fixo, e além do vertical, ele gera uma horizontal. Realmente gera justamente por esse ser um apoio fixo. Próximo passo, só colocar as dimensões, colocar as cotas, isso tudo. Aí. Então tá. Então essa cota aqui do ponto A até o ponto B é 2 mais 2. Então aqui 4 metros. Do ponto A até a força equivalente, lembra que a força equivalente vai estar aplicada no meio da carga distribuída. Então, para cada um desses lados, eu vou ter 1 metro, e aqui eu vou ter 1 metro, 1 metro, 1 metro, 4 metros. Legal. Então, sabendo disso, a próxima coisa que eu tenho que fazer é aplicar as condições de equilíbrio. Primeira condição de equilíbrio, somatório de forças na direção x igual a 0. A única força que eu tenho na direção x é o HB. E ele está no sentido contrário do eixo x. Menos HB, não tenho mais nada, então menos HB igual a 0. Multiplicando os dois lados por menos 1. Professor, está muito rápido. Coloca no slow motion aí. Ou faz o seguinte, a gente está rápido porque a gente já fez vários exercícios, tá?
Esse daqui é o oitavo, o nono, alguma coisa assim. Então dá uma olhadinha nos anteriores, vai fazendo com calma, que é para você chegar aqui já com um ritmo um pouquinho mais rápido mesmo. Mas se tiver com dúvida, deixa mensagem aí embaixo que depois eu respondo. Somatório de forças horizontais então igual a zero. Próximo passo. Aqui que mora um pouquinho da diferença, que tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a gente não tinha visto ainda. Continuamos com o somatório de momento igual a zero. E continuamos, lembrando que momento é força vezes distância. E esse momento a gente vai analisar em relação a um ponto. Esse ponto, um apoio, ou A ou B. Para manter o meu toque de sempre pegar o apoio da esquerda, eu vou pegar o apoio A. Poderia pegar o B? Poderia. Ia chegar na mesma coisa. E agora, o que gera momento em relação ao ponto A? VA não gera, porque a linha de atuação passa no ponto. HB também não. Então, a linha de atuação desse vetor também passa por esse ponto. Então, ele não vai gerar momento. A única diferença nesse caso é que todas as forças que a gente estava analisando nos exercícios anteriores estavam à direita. E nesse caso está à esquerda. Mas o que tem? Vamos lá. Força equivalente gera momento. Qual é a distância? 1 metro. Força equivalente vezes 1. Então, se eu pensar que o ponto não A, aqui eu tenho um pino, ele pode girar livremente, a análise é exatamente a mesma. Então, a força equivalente faria o meu ponto A girar em sentido anti-horário. E anti-horário é positivo. O que mais que faz o ponto A girar? A resultante no ponto B. Então, VB vezes distância entre A e B, 4 metros. E se eu pensar que aqui tem um pino, a VB também faria a minha estrutura girar em sentido anti-horário. Então, aqui também seria positivo. Tudo isso igual a zero. Força equivalente, 40 vezes 10 ao cubo. Então, mais, quando tem mais eu não preciso copiar o sinal. 40 vezes 10 ao cubo vezes 1 é o próprio valor, mais 4VB igual a zero. Passo 40 para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu inverto o sinal. Então, eu vou ter que 4VB é igual a menos 40 vezes 10 ao cubo. Portanto, VB é igual a menos 40 vezes 10 ao cubo divididos por 4, que é a mesma coisa que menos 10 vezes 10 ao cubo, que é menos 10.000 ou 10 quilonewtons, ou 10 vezes 10 ao cubo newton. Tá? Tudo que eu falei significa exatamente a mesma coisa. Tá, o que eu tenho que prestar atenção? Olha lá, o resultado negativo. Lembra que nossas vigas engastadas, normalmente a gente chegava com valor de momento negativo? E o que significa isso? Significa que essa setinha está para o lado errado. Ela deveria estar para baixo. Mas por que ela deveria estar para baixo? Bom, primeiro vamos arrumar ela aqui. Pegar ela aqui, arrumando. Ela deveria estar para baixo, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma viga com um vão livre e depois um balanço. E eu tenho uma força aplicada nesse caso. Pensa isso na prática. Pensa você colocar um lápis aqui, outro lápis nesse ponto e uma régua. A hora que você apertar a tua régua no balanço, esse lado vai tentar subir, vai tentar sair girando em relação ao ponto A. Portanto, o B tem que segurar a tua viga para baixo. E é exatamente isso que o cálculo mostrou para a gente. Então, se isso daqui fosse um pilar, alguma coisa, ele ia estar tracionado. Ou uma fundação, ela ia estar tracionada. Não ia deixar que o meu elemento saísse girando, certo? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Depois que eu mudei o sentido, tá? Eu posso agora vir aqui e simplesmente arrumar o sinal. Porque eu mudei o sentido do meu vetorzinho lá em cima. Depois de mudar o sentido, eu posso fazer essas considerações. Antes disso, não. Antes disso, ele continua sendo negativo. Depois, ele passa a ser positivo. Certo? Então, agora, continuamos com ele normalmente. Somatório de forças na direção y igual a zero.
Então, o que eu tenho na direção Y positivo? Só o VA. O VB agora é negativo. Lembra lá, eixo XY, o que tiver na mesma direção do eixo Y é positivo, o que tiver ao contrário, negativo. A única coisa positiva agora, VA, negativo, menos força equivalente, menos VB. Tudo isso igual a zero. VA é o que eu quero saber, menos força equivalente, 40 vezes 10 ao cubo. VB, 10 vezes 10 ao cubo. Tudo isso igual a zero. Portanto, VA é igual a menos 40 menos 10, menos 50. Passando para lá, 50 vezes 10 ao cubo newton. Tá aí, pessoal. Resolvido então esse exercício. Só queria mostrar essa questão que quando eu chegar no resultado negativo para a reação de apoio, significa que eu indiquei a direção da setinha errada. Falou!